Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outono banhava Chicago com uma luz dourada, mas dentro do First National Bank o ar era pesado e silencioso. Clientes aguardavam na fila, alguns folheando distraidamente folhetos bancários, outros digitando nervosamente em seus celulares. Nesse ambiente tranquilo, as paredes eram revestidas de madeira escura e grandes lustres emitiam um brilho quente que contrastava com a atmosfera fria. Madeleine Carter entrou no banco com passos calmos, porém confiantes. Vestida com um impecável terno bege e carregando uma bolsa de couro marrom, ela exalava confiança e elegância. Seus cabelos cuidadosamente penteados emolduravam um rosto sereno, mas determinado. Desde a infância aprenderá a manter a postura ereta, a erguer a cabeça apesar dos preconceitos e injustiças que enfrentará. A poucos metros dela, atrás do balcão, estava Harold Benson, um banqueiro com mais de 20 anos de experiência. Um homem na casa dos 50 com o rosto fechado e feições marcadas pela amargura. Ele era conhecido por sua postura rígida e seu desprezo por aqueles que considerava diferentes. Sem conhecer Madeleine, ele a avaliou com o olhar, como se tentasse determinar seu status e valor. Então ele proferiu estas palavras com uma voz gélida e autoritária. Saia deste banco. O tempo pareceu parar. Os murmúrios na sala cessaram. Os olhares dos clientes se voltaram para Madeleine, alguns chocados, outros incrédulos. Ela permaneceu imóvel, o olhar direto e penetrante, sentindo a crescente raiva latente, mas também a necessidade de manter a dignidade. O que Harold não sabia era que a mulher que ele estava humilhando não era uma cliente qualquer. Madeleine Carter era filha de William Carter, dono da Carter Industries, um império financeiro que havia recentemente adquirido uma participação significativa no banco. Em outras palavras, o homem que ele desprezava acabará de provocar, por sua ignorância e racismo, um confronto com uma das famílias mais poderosas de Chicago. Naquela sala silenciosa, enquanto os clientes prendiam a respiração e os funcionários desviavam o olhar, apenas uma certeza reinava. Naquele dia, um simples ato de racismo desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre as vidas de Harold Benson e Madeleine Carter. Madeleine Carter ainda estava parada no caixa, com o rosto impassível, embora seu coração estivesse acelerado. As palavras de Harold Benson ainda ecoavam no ar. Saia deste banco. Cada sílaba parecia um golpe em sua dignidade, mas ela não tinha intenção de ceder. Os clientes ao redor cochichavam, alguns indignados, outros indiferentes. O clima ficou tenso, um silêncio pesado onde cada respiração parecia ecoar. Madeleine apertou a bolsa e respirou fundo. Senhor Benson, ela começou com uma voz clara e firme. Eu mandei você sair. Ele interrompeu com a voz alta, trêmula de raiva e desprezo. Madeleine não se mexeu. Seus penetrantes olhos negros não se desviaram do olhar de Harold. Ela sabia que precisava manter a calma. Sou cliente deste banco há 10 anos e não fiz nada para merecer este tratamento. Estou simplesmente pedindo que me permitam concluir minha transação. Harold corou de raiva. Seus dedos tremeram levemente sobre o teclado do computador. O orgulho do homem racista contrastava com a confiança serena de Madeleine. Incapaz de responder racionalmente, ele apontou o dedo em direção à saída. Não entendo por que devo servi-lo. Saia imediatamente. Nesse instante, o gerente do banco, Richard Hampton, irrompeu na sala. Alto, elegante e imponente, dirigiu-se rapidamente ao balcão. Harold, o que está acontecendo aqui? Perguntou Richard, num tom que misturava preocupação e autoridade. Este cliente se recusa. Harold parou de falar, constrangido. Madeleine aproveitou a oportunidade para explicar a situação com calma, detalhando a discriminação que acabará de sofrer. Richard Hampton franziu a testa. Ele conhecia a reputação de Harold, mas a indignação dos clientes e a clareza de Madeleine tornavam qualquer defesa impossível. Harold, você vai se desculpar imediatamente, disse Richard com voz firme. Mas gaguejou Harold, sem conseguir encontrar as palavras. Imperturbável, Madeleine deu meia volta e saiu do banco. Seu andar era lento, mas majestoso. Cada passo ressoava como uma afirmação silenciosa de sua dignidade e força interior. Os clientes, ainda em choque, murmuravam entre si. Alguns olhavam para Harold com desprezo, outros para Madeleine com admiração. Lá fora, a brisa fresca de outono acariciava seu rosto. Ela respirou fundo, sentindo a raiva se transformar em determinação. Essa humilhação não ficaria impune.
Ela sabia que tinha o poder, não por meio de dinheiro ou status, mas por meio de sua perseverança e sua sede de justiça, para transformar essa injustiça em uma lição para aqueles que ousassem subestimar os outros. Enquanto isso, atrás do balcão, Harold Benson permanecia paralisado. Pela primeira vez na vida, sentia uma mistura de medo e arrependimento. Ele ainda não sabia que a mulher que acabará de humilhar mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Harold Benson chegou ao banco a contragosto, ainda abalado pelos acontecimentos do dia anterior. Todos os clientes que entravam pareciam lançar-lhe olhares acusadores. O murmúrio persistente nos corredores o deixava nervoso. Tentou convencer-se de que a situação havia se acalmado, mas uma inquietação persistente o incomodava. Enquanto isso, Madeline Carter já estava em uma reunião na sede da Carter Industries, no luxuoso escritório de seu pai, William Carter. As paredes eram decoradas com retratos de família e obras de arte modernas, testemunhos de um império construído sobre perseverança e visão. William ouvia atentamente enquanto Madeline relatava o incidente. "Quer que eu intervenha diretamente?" perguntou ele com tom sério. "Não, pai. Deixe que eu resolva isso. Mas eu quero que a justiça seja feita. Ele precisa entender que não se trata alguém assim." William assentiu com a cabeça, impressionado com a calma e a determinação da filha. Ele sabia que Madeline havia herdado sua força e seu senso de justiça. Entretanto, Harold começava a sentir o cerco se fechando. E-mails internos começaram a circular, relatando seu comportamento inaceitável. A direção central, alertada pelo incidente e pela importância de Madeline na área financeira, ordenou uma investigação. Harold lia essas mensagens com as mãos trêmulas. Cada linha parecia pesar uma tonelada sobre seus ombros. "Não é possível", murmurou ele com a voz embargada pelo pânico. Aquela mulher, ela... Mas ele ainda não havia se dado conta da magnitude do erro que cometera. Madeline não era uma cliente comum. Ela era a herdeira da Carter Industries, uma das famílias mais influentes de Chicago, que havia investido recentemente em seu próprio banco. A mulher que ele humilhara agora detinha o poder de decidir seu futuro profissional. Mais tarde naquele dia, Richard Hampton, o gerente do banco, chamou Harold ao seu escritório. A tensão era palpável. Richard, geralmente calmo, deixou transparecer sua irritação. "Harold, você sabe quem era aquele cliente, não sabe?" perguntou ele com um olhar penetrante. Eu não entendo", gaguejou Harold. "Essa era Madeline Carter, filha de William Carter. Ela agora é uma das principais acionistas desse banco." O mundo de Harold desmoronou. Suas pernas tremeram e uma onda de medo e arrependimento o invadiu. Ele acabará de perceber que seu racismo cego e sua arrogância haviam colocado sua carreira e reputação em grave perigo. Do lado de fora, Madeline observava a cidade de seu escritório, impassível, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Justiça, pensou ela, não se trata apenas de punição, mas de ensinar uma lição que ficará gravada na alma daqueles que cometeram injustiças. Alguns dias depois, Harold Benson foi convocado à sede do banco, a um escritório luxuoso com paredes de vidro e vista para o centro de Chicago. Seu coração batia forte, e cada passo no piso de azulejos ecoava como um dobre de finados. Ele ainda não sabia o que o aguardava, mas pressentia que aquele momento mudaria sua vida. Ao chegar, ele viu Madeline Carter parada perto da mesa, braços cruzados, expressão calma, porém penetrante. Ela vestia um terno azul escuro que realçava sua autoridade natural. Seus olhos escuros fixaram-se em Harold com uma intensidade que lhe causou um arrepio na espinha. "Olá, Harold", disse ela com uma voz pausada, quase gélida. "Senhorita Carter, eu não sabia", ele gaguejou, procurando as palavras certas. Madeline não respondeu imediatamente. Deu um passo à frente e colocou uma pasta grossa, repleta de documentos e relatórios financeiros, sobre a mesa. Estes documentos demonstram os seus erros de gestão e, sobretudo, o seu comportamento inaceitável para comigo na semana passada. O senhor humilhou um cliente sem qualquer motivo, em público por pura ignorância e preconceito. Harold sentiu o rosto corar. Cada palavra de Madeline era um golpe que revelava a extensão de seus erros. Ele acreditava que suas decisões e seu racismo ficariam impunes. Mas acabará de perceber que a mulher que ele desprezara agora detinha poder absoluto sobre seu futuro profissional. Eu sinto muito, eu nunca", ele gaguejou. "Seu pedido de desculpas precisa ser mais do que apenas uma palavra", respondeu Madeline, com olhar severo. "Você passará por um treinamento de diversidade e inclusão e fará um pedido público de desculpas sincero a todos os seus clientes e colegas." Harold, atônito, assentiu com a cabeça. Medo e arrependimento dominaram.
Pela primeira vez, ele sentiu o peso de seus atos. Você entende por que isso é necessário? Perguntou Madeline, com calma, mas com firmeza. Sim, eu entendo, ele murmurou, quase implorando. Madeline sentou-se, cruzando as pernas com perfeita elegância. Ela havia transformado a humilhação que sofrerá em uma força silenciosa, capaz não só de corrigir uma injustiça pessoal, mas também de ensinar uma lição duradoura. Harold, você tem uma escolha. Você pode aprender com essa experiência e mudar, ou pode continuar no caminho da ignorância e perder tudo o que tem. A decisão é sua. Harold baixou a cabeça, incapaz de encarar Madeline. Ele sabia que aquele momento marcava o fim de uma era de segurança para ele e o início de uma humildade imposta pela força silenciosa daquela que ele havia subestimado. Madeline então se levantou, pronta para sair do escritório. Aconselho você a refletir sobre suas ações, Harold. Suas desculpas não serão suficientes se não forem acompanhadas por mudanças reais. Ao sair do escritório, Harold sentiu uma mistura de terror e um respeito crescente. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira autoridade não vinha da posição hierárquica ou da idade, mas da dignidade, da perseverança e da justiça. Uma semana após o confronto, Harold Benson estava diante de todos os funcionários e clientes do First National Bank. Seu terno impecável não conseguia esconder o nervosismo que tremia em suas mãos. Murmúrios percorreram a sala enquanto todos aguardavam para ver como o outrora arrogante banqueiro reagiria. Madeline Carter observava a cena do palanque serena e imóvel. Seu olhar era calmo, mas um brilho de satisfação reluzia em seus olhos. Ela sabia que aquele momento selava a justiça e a lição que desejava transmitir. Harold respirou fundo e falou com a voz trêmula a princípio. Eu gostaria de pedir desculpas publicamente pelo meu comportamento inaceitável em relação à senhora Madeline Carter na semana passada. Agi com ignorância, arrogância e preconceito. Esse comportamento foi indesculpável e lamento profundamente minhas ações. Um silêncio pesado se instalou. Funcionários e clientes prenderam a respiração. Então, timidamente a princípio, aplausos começaram a surgir na sala. Aos poucos, foram ficando mais altos e prolongados. Madeline sorriu levemente satisfeita, mas digna. Ela sabia que a humilhação que sofrerá se transformará em uma lição duradoura. Harold, por outro lado, sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ele percebeu que aquela experiência acabará de mudar sua vida e sua perspectiva sobre os outros. Poucos dias depois, Harold participou de um treinamento sobre diversidade e inclusão, aprendendo a compreender e respeitar as diferenças. Ele se tornou um banqueiro mais atencioso e humano, seus antigos preconceitos substituídos por profundo respeito e mente aberta. Quanto a Madeline, ela não apenas obteve justiça, como também demonstrou que a dignidade e a perseverança podem triunfar sobre a injustiça. Ela continuou a administrar a Carter Industries com força e sabedoria, sempre se lembrando de que até mesmo os atos mais humildes, quando guiados pela justiça e pela coragem, podem mudar vidas. E nos corredores do First National Bank, o nome Madeline Carter tornou-se sinônimo de respeito e poder discreto, lembrando a todos que a verdadeira autoridade não reside na força ou na posição hierárquica, mas na dignidade e na integridade.